Espírito Santo está nos guiando em toda boa palavra aos vossos corações. Amém? Trago um abraço da Igreja do Tirol para esta igreja. A Igreja do Tirol ama essa igreja. De público, quero agradecer ao pastor Evandro, que nos deu total apoio ali no Tirol, quando nós ministramos este mesmo simpósio lá com esse mesmo tema. Amém? O Evandro me deu uma tarefa difícil. Sempre que eu venho aqui, dá a impressão que eu venho com um chicote na mão, né? Vou arrancar o couro dos irmãos. E hoje eu mandou falar sobre a ira de Deus. Sobre a ira de Deus e sobre a imutabilidade de Deus. Amém, querido? O tema é extenso, então não vamos perder tempo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1 e o versículo 18. Vamos falar sobre a ira de Deus e sobre a imutabilidade de Deus. Amém? Fica a sua Bíblia aberta, vamos dar de passear por ela aí, ler bastante versículo, para podermos entender que Deus é um Deus irado, que a ira é uma perfeição de Deus, que sem ela, ele não seria um Deus perfeito. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 18. Quando encontraram, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Mais uma vez, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Amém. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra. Grande aqui é o Senhor, Pai, muito digno de louvor, Senhor. Deus, que o Senhor possa se revelar em nossos corações essa noite, através da tua palavra, através do seu grande poder, a tua grande misericórdia, Senhor. Que o teu povo possa entender, Pai querido, esse atributo, essa, a Deus, propriedade do Senhor, Pai, que é a ira e a imutabilidade, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, de forma grandiosa, preparar o coração da tua igreja como uma terra fértil, onde a sua palavra será plantada mais uma vez, semeada mais uma vez, e que essa palavra possa trazer frutos para a mente, para o coração, aperfeiçoando a fé do teu povo, Senhor, que o teu povo possa ser aqui mais convicto de que o Senhor é um Deus perfeito e todo-poderoso, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar ministrando na tua casa. Abençoa a tua noiva, abençoa o teu povo, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém, queridos? Queridos, de um modo geral, os atributos, o que são atributos, né? A palavra estranha, né? O que são atributos? Atributos são qualidades que definem algo ou alguém ou um ser. Por exemplo, se eu fosse olhar aqui para o pastor Evandro hoje, né? O pastor Evandro é esse homem bonito que está ficando careca. Que está barrigudinho, mas está perdendo a barriga, está ficando fit, né? Era GG, está G, caminhando para M, né? Eu estou no GG ainda. Então, seria uma pessoa que gosta de música, seria uma pessoa que gosta da palavra de Deus. Essas são as qualidades, né? Tem os olhos pretos, né? O nariz de bolinha, igual o meu também, e por aí vai, amém, queridos? Então, essas são as qualidades do pastor Evandro. Então, os atributos de Deus não é aquilo que compõe Deus, porque Deus não junta um monte de pedacinhos e forma Deus. Deus não é 10% amor, 20% ira, 30% bondade, 40% poder, para formar um 100% um Deus. Não, ele é 100% tudo. Deus é. Deus ele é. E se ele é 100% tudo, ele também é 100% ira. Amém? Porque a ideia de atributo, né, ela pode não ser, essa ideia de atributo, ela não pode ser uma ideia assim totalmente 100% correta, né? Porque dá a ideia que está acrescentando algo a alguém, não seria isso? O certo seria nós usarmos a palavra propriedade. Quais são as propriedades de Deus? Amém? Seria mais correto. Porém, como nós sabemos quem é Deus, que ele é um Deus todo-poderoso 100%, podemos sem dúvida usar a palavra atributos, que não vai trazer nenhum prejuízo para o nosso conceito aqui nessa noite. Os atributos de Deus, ele pode ser definido como a perfeição que constitui os predicados do ser divino. Pastor, translita isso para o português, vamos lá. Os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem as qualidades de Deus, as propriedades de Deus, aquilo que Deus é em sua essência. Amém? Ele, em suas obras de criação,
na sua providência, na sua redenção, é visivelmente reconhecido os seus atributos, as suas qualidades, as suas propriedades, quem Deus é. A Bíblia fala que os céus manifestam a glória de Deus. Amém? Pois bem, um conceito básico do que é atributo, do que é qualidade, vamos para o que nos interessa, que é a ira de Deus. Pastor, qual que é o conceito de ira? O que é ira? Ira é um intenso sentimento de ódio dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa, de algum insulto. Ira também pode ser definido como fúria, cólera, indignação. Aí você pensa, isso compõe Deus? Perfeitamente. Deus é 100% irado. Ele fica irado 24 horas por dia. Apesar dele estar no plano da eternidade, para nós poder entender, né, como que funciona a ira de Deus, ele fica irado 24 horas por dia. Deus se ira contra quem, pastor? Especificamente contra o pecado. O pecado. Vamos entender que isso é extremamente importante, senão Deus não seria perfeito. Que também é um dos atributos de Deus, a perfeição. Amém? É realmente triste, irmãos, quando nós vemos muitos crentes olhando a ira de Deus com uma lente, sabe, diferente. Você olha esse Deus irado aí, eu não conheço esse Deus não. Meu Deus é o Deus do amor, é o Deus da bondade, né? É o Deus que entregou seu filho na cruz. E se você for parar para fazer um estudo sistemático da palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela fala muito mais sobre a ira de Deus do que sobre o seu amor. Você vai ver que a Bíblia fala muito mais de inferno e de condenação do que de céu e salvação. Sabe por quê, queridos? Para que o ser humano seja indesculpável naquele dia. Olha, a palavra foi revelada, estava nas suas mãos, só que você pulava aquelas partes que você achava que era ruim, né? Que não me definia, que não me caracterizava. Pois bem, hoje é o dia de você acertar as contas comigo. Amém? É muito melhor nós falarmos de ira aqui na igreja, de condenação, para que haja temor no nosso coração, do que nós falarmos só sobre amor, graça, bondade, misericórdia de Deus, né? E no fim falar assim, mas eu não conhecia esse Deus irado, não. Eu não sabia que Deus era irado contra o pecado. Amém, queridos? Algumas pessoas gostariam que esse atributo de Deus nem existisse. Alguns podem achar isso como... Alguns caracterizam a ira de Deus como uma mancha no caráter de Deus. Se a ira de Deus é uma mancha no caráter de Deus, Deus não é perfeito, logo ele não pode ser Deus. A ira de Deus é uma das perfeições de Deus. A ira é perfeita, sadia, correta, tem que existir, existe, e é perfeita em Deus. Essas pessoas que criticam, né, que acham que a ira de Deus é uma mancha no caráter de Deus, elas estão longe de ver a ira de Deus com os bons olhos. Não gostam, nem mencionam tal propriedade de Deus. E quando ouvem isso, cria um ressentimento, uma relutância no seu coração. Mas vamos falar sobre isso não. Vamos falar sobre João 3,16, é muito melhor, né? Quer falar que existe inferno, que existe condenação, que existe pecado, que existe ira. Tem uma igreja em Londres que eles pegaram a Bíblia e tiraram todas as partes negativas da Bíblia. A Bíblia deles só fala de bênção, de alegria, de céu, de bondade. Tem que ver que maravilha que é. Simplesmente para eles negarem que Deus é um Deus irado contra o pecado. Simplesmente para massagear o ego do ser humano, para o ser humano achar que está tudo bem, que está tudo certo, e que no tempo do homem, Deus vai vir e vai arrebatar a igreja e está tudo certo. Não, não é bem assim não. O nosso Deus é um Deus irado. Outros erram ao dizerem que a ira de Deus não combina com a sua bondade, não combina com a paciência, não combina com o amor, né? Procuram deletar das suas mentes a ideia de um Deus irado. Mas não se engane. Não se engane. Vamos ler Romanos capítulo 2. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 8. Vamos entender quem é esse Deus. Um Deus que consegue casar tudo isso direitinho. Presta atenção. Romanos capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem a injustiça.
Paulo não está falando de dois deuses. Paulo está falando de um Deus só. De um Deus que recompensa o justo, de um Deus que vai pegar o santo, aquele que anda retamente, vai coroar ele lá nos céus, e vai pegar aquele que é desobediente, aquele que se volta contra Deus, que se rebela contra Deus, e vai condenar ele eternamente no inferno. É o mesmo Deus. Ele não muda. Ele não troca de roupa. Deus não veste uma roupa para vir sobre nós com uma roupa de bondade, depois ele troca a roupa e põe uma roupa de ira com um chicote na mão. Não, ele é o mesmo Deus. Ele não muda. E ele é um Deus irado contra o pecado. Há muitos que tentam não visualizar a ira de Deus, e há pastores e pregadores que nunca pregaram sobre a ira de Deus. Espero que o Evandro não seja um deles. Porque é muito mais bonitinho, é muito mais cômodo, né, nós pregarmos sobre a bondade de Deus. Uma certa vez um pastor nosso disse que dia de domingo não é dia de falar sobre pecado, inferno, sabe, sobre ira de Deus. Dia de domingo é o dia da mensagem mais light, que os nossos irmãos estão cansados, né, trabalharam a semana inteira, tadinho deles, né? Vamos falar uma palavra de bênção para a vida deles. E quem diz que falar de ira de Deus para a igreja não é bênção para a igreja de Deus? E quem diz que não destacar o inferno, a condenação, a ira de Deus contra o pecado não é bênção para nossas vidas? Nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque o nosso conceito de bondade, ele é diferente do conceito de bondade de Deus. Quer ver uma coisa interessante? Por amor, Deus criou o inferno. Por quê, pastor? Porque Deus não vai pegar o justo e o ímpio e vai colocar eles no mesmo lugar. Então, por amor, Deus vai mandar você para o céu, e por amor, Deus vai mandar o ímpio para o inferno. Que negócio é esse de que a ira de Deus, ela não deve ser pregada no nosso meio? Que negócio é de ter vergonha de falar que nosso Deus é um Deus irado contra o pecado o tempo todo? Pelo contrário, se nós pregássemos mais sobre isso, não haveria tanto pecado no meio da igreja. Mas o nosso problema é que nós gostamos muitas vezes de amaciar, de passar a mão na cabeça das pessoas, de falar, não está tudo, você trata o pecado como pecado. Porque Deus não muda. Vamos ver aqui na imutabilidade, que Deus não muda o seu discurso. Pecado é pecado desde que mundo é mundo, e não vai mudar. Só que o nosso problema é que nós gostamos de falar mais de coisas mais macias, não é verdade? Aleluia. Deus não se envergonha de dizer que a vingança e a cólera lhe pertencem. Está na Bíblia, queridos, está aí nítido para nós. Eu acabei de ler Romanos capítulo 1, versículo 18, que fala que a ira de Deus se manifesta desde os céus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32. Vamos entender isso. Se você nunca viu falar sobre a ira de Deus, hoje é o dia, meu amigo, que Deus preparou. Este é o dia que o Senhor para nós. Esse é o dia que o Senhor fez. Portanto, nos alegremos nele. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39 ao 41. Olha o que a palavra de Deus diz. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei. E ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro, juro pelo meu nome, que quando eu falar, a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar. E eu vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Querem mais um pedacinho? Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar carne, o sangue dos mortos e dos cativos e as cabeças dos líderes inimigos. É o Senhor que está falando isso daqui, é Deus que está dizendo isso daqui. Só que nós temos a tendência de minimizar as coisas, de não querer entender a ira de Deus. Se fizermos um estudo, vamos ver que a Bíblia fala muito mais de ira, fala muito mais sobre indignação, de cólera de Deus, do que do seu amor e da sua ternura. Pastor, por que a ira de Deus ela existe, e por que Deus se ira? Por que existe a ira de Deus? Por que Deus se ira tanto assim? O que provoca a ira de Deus? Primeiro, existe a ira de Deus porque Ele é santo.
e por isso odeia o pecado. Espera aí. Se Deus é santo, automaticamente Ele não pode gostar do pecado. É uma coisa lógica, é uma coisa... mulheres, vocês gostam de criancinhas, sim ou não? Então automaticamente vocês odeiam a pedofilia, sim ou não? Amém. Só que o nosso problema é achar que Deus, Ele olha lá do céu para o nosso pecado, Ele olha lá do céu para a imundície que acontece nessa terra, e nós achamos que Ele fica inerte, imóvel, tranquilinho, suave, sereno no seu santo trono. Ele é um Deus que se ira contra o pecado todos os dias. Deus não gosta de pecado, por menor que seja. Sabe por quê? Porque foi por causa do pecado que Jesus precisou de descer aqui e morrer numa cruz. Aí você pode tratar o pecado com mais brandura, porque não foi o seu filho que precisou de morrer numa cruz. Porque não foi um parente seu, não foi a sua mãe, não foi o seu pai. Mas foi o Filho de Deus, santo, justo e bom, que teve que descer nessa terra, se humilhar em forma de homem e morrer numa cruz por causa do meu, por causa do seu pecado. E nós ainda achamos que Deus tem que ficar imparcial em relação ao pecado. Que Deus tem que ficar inerte em relação ao pecado. Ele tem que se irar sim. O inferno é necessário para punir pessoas que nem acreditam que Deus existe. Para punir pessoas que ignoram as leis e os mandamentos de Deus. A ira de Deus, ela se manifesta. Pastor, por que Deus se ira? Primeiro, Salmo capítulo 7, versículo 11. Vamos lá, segundo, né? Já é o segundo tópico. Salmo capítulo 7, versículo 11. Por que Deus se ira, pastor? Porque Ele é justo. Por que Deus se ira, pastor? Primeiro, porque Ele é santo. Depois, porque Ele é justo. Salmo capítulo 7, versículo 11 ao 13. Acompanha comigo. Deus é um juiz justo. Um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Por que Deus se ira, pastor? Porque Deus não tem pacto nenhum com a injustiça. Porque Ele é o único justo juiz. E se vocês forem analisar o capítulo 2 de Romanos, fala do justo juízo de Deus. Por que justo juiz, pastor? Porque Ele conhece a intenção do seu coração. Porque Ele conhece a intenção de coração de todos os homens. Porque Ele é onisciente. Porque Ele sabe aquilo que você pensa. Porque Ele sabe a intenção do seu coração. Então quando Ele julga com justiça. Por que Deus se ira, pastor? Porque Deus não tem pacto com a injustiça. Porque Ele é justo. Porque Ele é santo. É por isso que Ele se ira. Aleluia. Se nós que somos injustos por natureza, não gostamos de ver injustiça, porque um Deus santo e justo deveria ficar imóvel, indiferente com a injustiça do ser humano. Ele tem que se irar mesmo. Tem que se irar sim. Ele não tem pacto com a injustiça. Por que, pastor, que Deus se ira? Porque se não houvesse ira em Deus, Ele seria imperfeito. Ele seria imperfeito. Como assim? A ira é uma das perfeições divinas, tanto como a sua fidelidade, o seu amor, a sua paciência, a sua sabedoria, a sua soberania, o seu poder. Assim como Deus é perfeito em amor, é perfeito em justiça, é perfeito em sabedoria, é perfeito em bondade, Ele é perfeito na sua ira. Perfeito. Imagina Deus que é santo concordar com o pecado. Já imaginou? Deus compactuando com o pecado, gostando do pecado. Não seria Deus. Imagina Deus olhar para a injustiça e ficar inerte, indiferente, a coisa acontecendo, sabe, o ímpio matando o inocente, está tudo certo. Ele não seria Deus. Como poderia aquele que é puro, aleluia, e nobre, deixar de detestar aquilo que é impuro e vil? Porque pela ira, por que, pastor, que é necessário? Por que Deus se ira, pastor? Porque pela ira de Deus é que foi criado o céu e o inferno. Sim. Sim.
pois Deus não castiga o justo com o ímpio. Salmo 11, versículo 5 até o versículo 7. Salmo 11, do 5 ao 7. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre o ímpio ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. É por isso que Deus se ira. Porque Ele não pode concordar com a injustiça. Deus, Ele não destrói o ímpio com o justo, queridos. Lembra lá de Abraão? Abraão falou: Senhor, o Senhor vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra? Vou, Abraão, vou destruir tudo. Se tiver 50 justos lá, Senhor, por causa dos 50 justos eu não vou destruir a cidade. É por isso que o inferno é necessário, queridos. É por isso que o céu é necessário. É por isso que vale a pena ser crente. É por isso que vale a pena ser fiel. É por isso que vale a pena se santificar, ser justo, buscar o amor de Deus para os nossos corações e buscar a ser santo como Deus é santo. É por isso. Pastor, por que é necessário a ira de Deus? Porque a ira de Deus é contra o pecado. Porque o pecado é rebelião contra Deus, contra a sua autoridade. Um ultraje à sua soberania inviolável. Aleluia. Os rebeldes serão levados a reconhecer o senhorio de Deus. Reconhecerão, aleluia, quão grande é a majestade que eles desprezaram. Ah, mas vão reconhecer. Provarão da terrível ira que um dia eles tanto ignoraram. Bom, sabe aquele seu vizinho que fica chamando Deus de vaidoso? Eu tenho um amigo de serviço que é assim. Seu Deus é um Deus vaidoso, é um Deus mau. Ele fala desse jeito, pastor. Seu Deus é vaidoso, é orgulhoso, seu Deus é mau. Ele fala desse jeito. E eu já falei, um dia você vai ter que se dobrar diante desse Deus. Um dia você vai ter que se ajoelhar e declarar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Não existe grande, não existe pequeno, rico, nem pobre, branco, nem preto. Todos terão que comparecer diante de Deus e toda língua vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. Eu espero que quando você estiver lá, você esteja do lado de Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Se esse Deus irado for contra você nessa noite, quem poderá livrar você da mão de Deus? Agindo Deus, quem impedirá? Você precisa conhecer o Deus que você serve, queridos. Esse congresso aqui, se fosse você, não perdia nenhum dia. Eu não perderia nenhum dia. Eu adiaria outros compromissos, pediria folga no serviço, sabe? Eu me desdobraria para estar aqui nesse congresso, sabe por quê? Você vai conhecer o Deus que você serve ainda mais. A sua oração vai melhorar, o seu culto vai melhorar, a forma de você louvar a Deus vai melhorar, a forma de você buscar ao Senhor vai melhorar, a forma com a qual você vai entrar nessa igreja e prestar um culto para Ele tem que melhorar. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Você está diante de um Deus santo, justo e irado. Aleluia. 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 Pastor, por que Deus se ira? A ira dele foi revelada. Quando, pastor? Quando que a ira de Deus foi revelada sobre a humanidade, irmãos? Quando? Primeiro, quando a sentença de morte foi pronunciada contra o ser humano. A Deus manifestando a sua ira. Quando mais, pastor, que Deus manifestou a sua ira? Quando a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Quando a mulher também falou assim, você vai sentir dores, eu vou aumentar as suas dores de parto a partir de hoje. A ira de Deus se manifestando sobre o ser humano. Quando mais, pastor? No dilúvio. A ira de Deus foi derramada sobre a humanidade. Onde mais, pastor? Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo. Que mais, pastor? Na destruição. Sabe de uma coisa interessante aqui?
Não está aqui, mas é para a gente entender. Sabe, isso que eu acabei de citar aqui, que a morte foi pronunciada como ser humano, quando a terra foi amaldiçoada, quando o homem pecou, foi expulso do paraíso, quando aconteceu o dilúvio, quando Sodoma e Gomorra foi destruído com fogo. Tudo isso são memoriais de Deus para nós. São memoriais que deixam você indesculpável diante de Deus. Então, olha, eu estou manifestando a minha ira de forma mitigada, parcelada, porque se eu manifestar toda a minha ira, eu destruo essa terra, destruo tudo. E no dia da condenação dos ímpios, eles serão lembrados desses memoriais. Um Deus irado contra o pecado. Quer ver mais? Aleluia. A ira de Deus se manifesta pelo reinado da morte em todo o mundo. Todos morrem, exceto aqueles que serão arrebatados. Todos. Onde mais, pastor? Nadab e Abiú foi oferecer fogo estranho para o Senhor. Fogo, destruiu na hora. Onde mais, pastor? Datã e Abirão e Corá. Eu estava lendo essa passagem hoje. Sabe o que aconteceu? Eles se revoltaram contra Moisés e contra Arão. Deus não fala só com Deus, fala com todo mundo. Deus habita no meio do arraial de Israel. Não temeram a unção de Deus sobre a vida de Arão e de Moisés. Sabe o que aconteceu? A terra abriu a sua boca e consumiu a família de Datã, Corá e Abirão e mais 250 pessoas que se rebelaram contra eles. A ira de Deus tem se manifestado. Um Deus irado. Herodes não deu glória a Deus, comido de bicho na hora. Está pensando que é só no Velho Testamento? Porque é o seguinte, tudo que a gente vai falar aqui, mas está no Velho Testamento. Então você não tem direito às promessas do Velho Testamento, porque é Velho Testamento. Porque vai pegar as promessas, as coisas boas dos Salmos, pegar as promessas boas do Velho, todo mundo quer. Mas quando fala para entregar dízimo, não, está no Velho Testamento. É mentira, irmãos, não é verdade? Seja sincero, abre a boca e fala, é verdade, pastor. Posso tirar aqui? Nem? Não é isso? Tem que acelerar, senão não vai dar tempo. O rei Ezequias, lembra quando Sinaqueribe falou assim, olha, eu vou entrar nessa cidade, vou matar todo mundo, Ezequias, eu sou o rei, você vai ver o que eu vou fazer com você. Sabe que Deus mandou um anjo, matou 180 mil soldados num dia. E meu Deus não é um Deus irado? Ele é fogo consumidor. Ele é amor, é um amor em pessoa. Mas também ele é fogo consumidor. Nunca esqueça disso. Nunca se esqueça dessa palavra, aleluia. Acima de tudo, a ira de Deus foi revelada na cruz do Calvário. Como assim, pastor? Sabe qual que é o grande engano da igreja evangélica? É achar que foi Satanás que matou Jesus, irmãos. Pode o diabo matar Deus? Pastor, eu não entendi mais nada. Eu achei que foi o diabo que estava metendo um chicote, puxando. Irmãos, em nome de Deus, compreenda uma coisa. Quando Jesus estava no Getsemane, que ele orou assim, Pai, se possível for, passa de mim este, que cálice? Da morte? Você acha que era isso? Você acha que Jesus estava com medinho de subir numa cruz e ser crucificado? Você acha que na sua onisciência ele não sabia que isso ia acontecer, não? Você acha que ele não veio aqui com esse propósito, não? Os crentes depois de Jesus iam rindo para a cruz, cantando. Nero tinha que cortar a língua deles para eles pararem de cantar enquanto caminhavam para ser crucificado. Pedro, não sou digno de morrer com meu vira de cabeça para baixo. Crucifica de cabeça, está tudo certo, aleluia, vou encontrar com o mestre. Pastor, o que tinha no cálice que Jesus tomou ali no Calvário? Tinha a ira de Deus. A ira de Deus que ia ser derramada sobre toda a humanidade. Jesus tomou aquele cálice sozinho. Não deixou derramar nenhuma gota. E foi por mim, e foi por você. Sabe por quê? Porque ele sabia que nós não suportaríamos a ira do Pai. Tanto que no momento de morte, assim, Deus meu, por que me desamparaste? A ira de Deus foi revelada na cruz do Calvário. Aleluia. Demonstrando sofrimento e morte. Aleluia.
demonstrando sofrimento e morte para aqueles que permanecem deliberadamente no pecado. Agora o castigo futuro e eterno para os ímpios está declarado mais precisamente do que antes. João capítulo 3, versículo 36. Quem crê em Cristo tem a vida, mas quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Por que permanece, pastor? Já preguei Efésios 2 aqui? E vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, e por natureza, vocês eram filhos da ira. Já nasce como lenha para fogo do inferno. Se não crer em Jesus, simplesmente permanece a ira de Deus sobre a vida dessa pessoa. Qual é o critério para fugir da ira de Deus? Crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Também, porque a ira de Deus é uma perfeição divina que se afirma em Salmo 95:11. Vamos ver? Salmo 90. Os salmos relatam os atributos de Deus de uma forma maravilhosa. Salmo 95:11. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus jura somente em duas ocasiões na palavra dele. Uma, quando ele vai fazer promessas. Duas, quando ele faz ameaças. O juramento é algo solene que as pessoas usavam naquela época. Tanto que quando alguém ia falar uma verdade, eles falavam assim, olha, dá glória a Deus aí, antes de você falar. Tipo assim, jura por Deus o que você está falando. E agora Deus também, ele jura. Ele vai jurar por quê, irmão? Porque nós juramos por alguém superior a nós. Quem é superior a Deus? Ninguém. Ninguém. Ele jura pela sua santidade. Ele jura pela sua justiça. Aleluia. Ele jura tanto quando vai fazer ameaça, quando vai fazer promessa. Ele jurou pela sua ira. Justiça, santidade e ira são atributos perfeitos de Deus. Nenhum é maior, nenhum é menor. Deus é 100% santo, 100% justo e 100% irado. Pastor, por que nós devemos refletir hoje, nesse culto, sobre os atributos de Deus, sobre a ira de Deus? Por quê? Primeiro, para que o nosso coração fique devidamente alertado sobre a ira de Deus contra o pecado. Não podemos minimizar a hediondez, a gravidade do pecado. Irmãos, o pecado é uma coisa pesada para Deus. Uma coisa repugnante. Deus odeia o pecado. Então, quando você for cometer qualquer pecado, por menor que seja, lembra que Deus odeia com a mesma intensidade todos os tipos de pecados. Sabe por quê? Porque Ele é santo. Não vem achando que você é menos pecador, que você está melhor diante de Deus, não. Pecou uma vez só, o certo seria o inferno para você, segundo a lei. Mas pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pastor, por que devemos refletir sobre a ira de Deus? Para produzir em nossos corações verdadeiro arrependimento e temor a Deus, porque Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 ao 29. Eu quero que você lembre, quando nós terminarmos a pregação, que for para cá, vai pensando, Deus, misericórdia. Quando você pensar em pecar, lembre que Deus é irado contra o pecado. Lembre-se que a ira de Deus pode estar sobre a sua vida. O que mais, pastor? Por que devemos refletir sobre a ira de Deus? Aleluia. Para provocar em nossa alma um formoso, um alegre louvor a Deus por ter nos livrado da ira futura. Por que eu devo me lembrar da ira de Deus? Para louvar e agradecer a Deus por ter me livrado dessa ira quando Ele entregou Jesus na cruz. Gratidão. Olha que frase linda que eu achei quando estava preparando esse esboço. Se não nos alegrarmos em saber que num futuro próximo Deus fará uma demonstração gloriosa da sua ira, tomando
vingança contra todos os que se opuseram, se opõem e se opuseram contra ele, e se opuserem contra ele no futuro, né? É a prova que nossos corações não estão sujeitos a ele e que ainda permanecemos em nossos pecados rumo às chamas eternas. O que mais, pastor? Vamos meditar em Lucas. Vamos direto para Sofonias, porque o tempo não me espera. Sofonias, capítulo 1, versículo 14 e 18. Sofonias, capítulo 1. Está lá nos profetas menores. Aleluia, Deus, louvado seja o teu nome. Depois de Abacuque, irmãos, está na Bíblia, hein? Para mim encerrar sobre a ira de Deus, Sofonias, capítulo 1, do versículo 14 ao 18. Presta atenção. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombetas e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira e as suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos que vivem na terra. Eu espero que isso cause temor no seu coração. Eu espero que essa mensagem fique gravada, talhada no seu coração, em nome de Jesus. Lembre-se que tem um Deus todo-poderoso. Lembre-se que tem um Deus que ninguém pode escapar da mão dele. Esse Deus é um Deus irado. Pastor Jonatas Eduardes, do ano 1600 mais ou menos, ele pregou um sermão que chama Pecadores na mão de um Deus irado. E a palavra que ele pregou foi tão forte que as pessoas estavam segurando no banco, porque estavam sentindo que estava caindo dentro do inferno naquele momento. Ainda bem que foi só um sentimento. Ainda bem que a vida deu oportunidade para eles se arrependerem, assim como no dia de hoje. Assim como no dia de hoje, Deus está dando tempo para você. Não ignore a bondade, a paciência, a misericórdia, o amor de Deus é para te conduzir ao arrependimento. Porque senão você será conduzido até a ira e o juízo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, Deus é irado. O que é mais que Deus é? Deus é um monte de coisa, irmão. Deus também ele é imutável. Deus não muda. Não há sombra de variação em Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Na frente de Sofonias, Zacarias, Malaquias. Capítulo 3, versículo 6. Malaquias capítulo 3, versículo 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Deus, irmãos, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. O atributo da imutabilidade de Deus fala da natureza imutável de Deus. O que é a natureza imutável? O fato dele ser estável, firme, permanente, constante, imutável, né? E o fato dele não estar sujeito a mudanças, inalterável, invariável. Deus é estável, retilíneo e uniforme. Não há mudança em Deus. E isso é uma coisa muito boa para nós. Isso é uma coisa maravilhosa para nós. O fato de Deus ser imutável, isso é tremendamente lindo para a nossa caminhada com Ele. Por quê, pastor? A imutabilidade de Deus é necessariamente associada à sua autoexistência. Ninguém criou Deus. Por isso Ele não pode ser mudado. Tudo aquilo que é criado pode ser mudado. Criei essa chave, eu posso mudar ela. Criei essa camisa, eu posso mudar ela. Deus nos criou, Ele pode nos mudar se Ele quiser. E nós somos mutáveis, mudamos o tempo todo. Deus não foi criado. Ele é. Deus é.
Ele é quando? Não tem tempo. Não tem tempo que pode ser, marcado o início de Deus. Porque Ele é imutável, Ele é infinito, Ele é eterno. O que mais, pastor? É a perfeição pela qual não há mudança nele, não somente em seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Preste bastante atenção nisso. Em virtude desse atributo, ele é exaltado acima de tudo que existe. Porque se não há ninguém que seja imutável, e existe um que é imutável, esse reina. Na terra de cego, quem tem um olho é rei. Não é verdade? Na terra dos mutantes, dos mutáveis, o imutável reina. E quem que é o imutável? Deus. Não muda, não há sombra de variação. Ele é imune de todo acréscimo ou de... Presta atenção nisso, irmãos. Deus, ele é imune, não tem como acrescentar alguma coisa ou diminuir. E de toda forma de desenvolvimento, não tem como Deus se autodesenvolver, não tem jeito isso. Ou ele não está sujeito à decadência em seu ser ou em suas perfeições. Como assim, pastor? Presta atenção uma coisa, qual que é a imagem de Deus que nós temos hoje? Criado para a igreja católica, criado pelos roteiristas de filme, criado pela mídia. Um velho barbudo e com cajado na mão. Sim ou não? Sim. Né? Oh, cabelo branco, barbudo, né? Se Deus fosse isso, irmãos, ele seria mutável. Deus está envelhecendo. Amém? Deus não envelhece. Deus não está sujeito ao tempo. Quando Deus fala que Jesus tem os cabelos brancos, como Alan está falando que ele é ancião de dias, que ele é eterno. É só uma linguagem figurada para você tentar compreender nessa cacholinha pequenininha aqui um Deus que é transcendente. Eles vão falar sobre isso aqui. Um Deus que está acima, irmãos, do nosso conceito, acima das palavras humanas. Não tem como descrever o nosso Deus. Gosto muito daquele da Lauriette, né? Existe um Deus no céu que a letra e o papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. É dessa forma que é o nosso Deus. Não tem como aumentar ou diminuir nosso Deus. Seus pensamentos, conhecimentos, decretos, seus princípios morais e sua vontade não muda. Quer ver um erro teológico no nosso meio? A oração move a mão de Deus. Mentira. Mentira. Que isso, pastor? A oração move a mão de Deus. Se move. A oração move a mão de Deus ou move nós em direção à vontade de Deus? Amém? Nós temos que aprender a orar com Jesus. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. É nós que temos que nos dobrar diante de Deus. Deus não é empregado de ninguém. Deus não está à sua disposição como um cachorrinho que você puxa para onde você quer. Manda, eu vou determinar. Porque você não determina nada. Quem determina é Deus. Ele já determinou antes da fundação do mundo, porque Ele é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Ele é Deus e Ele não muda. A sua oração não move a mão de Deus. A sua oração muda o seu coração para que você aceite a vontade de Deus na sua vida. Precisamos conhecer Deus, irmãos, para melhorar a nossa oração, para melhorar o nosso comportamento diante dEle. Quando eu comecei a estudar os atributos de Deus em 2016, assim, Deus, pelo amor de Deus, me perdoa, Senhor. De tanta asneira que eu já, tanta besteira que eu já falei com o Senhor. Ainda bem que o Senhor é 100% paciência. O Senhor tem que destruir todo mundo. Fogo em todo mundo, misericórdia. O que mais, pastor? A razão nos ensina que não é possível nenhuma mudança em Deus. Haja vezes que qualquer mudança é para melhor ou para pior. Mas no caso de Deus, a perfeição absoluta, aleluia.
Presta atenção, irmãos. Vamos imaginar uma coisa. A nossa racionalidade, vamos pensar na nossa razão humana, certo? Se eu falo que isso aqui não tem como mudar, ele não pode ser nem melhor e nem pior. Amém? Deus, ele é imutável. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Eu vou fazer as coisas certinho para Deus me amar mais. Eu vou ser mais santinho para Deus me amar mais. Você tem que ser santo porque é um mandamento de Deus. Eu vou ser mais bonzinho para Deus gostar mais de mim. Você tem que ser bom porque Deus é bom. Sabe por quê? Porque simplesmente Ele te ama. Não te ama mais e nem menos. Deus te ama. Aleluia. Deus não te ama mais amanhã do que hoje, e nem hoje menos do que ontem. Não tem isso em Deus. Deus é amor, queridos. Ele te ama. Deus não te ama depois que você nasceu. Ele te ama antes da fundação do mundo. Que negócio ele acha que Deus muda, né? Deus muda, hoje Ele ama mais, amanhã não tem isso em Deus. Deus, Ele ama. Eu sou melhor diante de Deus porque eu sou mais bonzinho. Eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal das pessoas, eu não faço fofoca, né? Eu até dou presente ao pastor no dia do aniversário dele. Sou tão bonzinho. Para com isso, Deus te ama. Pastor, se Deus me ama, não preciso fazer mais nada. Pronto, acabou. Espera aí. A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas somos feitura sua, poesia, uma obra de arte. Deus preparado para quê? Para andar nas boas obras, as quais Ele preparou antes da fundação do mundo, para que andássemos nela. Você não tem que ser bonzinho para Deus te amar mais, não. Tem que ser bonzinho porque você é salvo. Você não tem que ser mais santinho para Deus gostar mais de você, não. Tem que ser santo porque aquele que te chamou é santo. E ele falou: ser de santo porque eu sou santo. Quer ver uma coisa mais interessante ainda? Agora vai apertar o cinto um pouquinho mais. Pode, Evandro? Quer ver uma coisa interessante? Isso aqui, irmãos, confunde a cabeça de muita gente. Em nome de Jesus, seja transformado pelo poder da palavra hoje. Se Deus é imutável, presta atenção. Se Deus é imutável, e Ele escreveu o seu nome no livro da vida, Ele não escreve o seu nome no livro da vida com a borracha na mão. Está salvo hoje, não está salvo amanhã. Está salvo hoje, não está salvo amanhã. Uma vez que Ele te salvou, ninguém te tira da mão de Deus. Acabou. Uma vez que Deus escreveu o seu nome no livro da vida, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Para com isso de achar que hoje você está salvo e amanhã não. Hoje sim, amanhã não. Deus te salvou, acabou, está salvo. Ande nas boas obras, seja santo, seja bom. Porque essa é a atitude do salvo. Sabe por quê? Nós temos o conceito seguinte: se uma vez salvo, salvo para sempre. Vou para o mundão, vou curtir a minha vida. Crente faz isso? Crente gosta do pecado, irmã? Crente gosta de jogatina? Crente gosta de prostituição? Crente gosta de droga, de bebida? Isso é atitude de quem, irmãos? De condenado ao inferno. Ah, pastor, então estou com uma dúvida severa no meu coração. Se eu sou salvo, eu tenho obrigação de guerrear contra o pecado, dever ser eu. Sabe qual é o problema de hoje? É que as pessoas, elas não têm certeza de que são salvas. Pastor, como que eu vou saber se eu sou salvo? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Amém? Dá para dormir em paz agora, e quando você fazer a oração do sono, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, perdoa meus pecados, escreve o nome do livro. Já está escrito, irmão. Já está escrito lá. Quantas vezes eu dormi com medo? Ai, meu Deus, Deus perdoa meus pecados, escreve o nome do livro da vida. Um dia eu falei: Ferreirinha, está escrito aqui, desde a fundação do mundo, meu filho. Aleluia. É por isso que nós servimos esse Deus, irmãos, porque Ele não muda. Ele não muda aquilo que Ele falou a seu respeito.
O amor dele não muda, a bondade dele não muda, a ira dele não muda, a paciência dele não muda, a soberania dele não muda. Ele é Deus. Aleluia. Glórias. Aleluia, Deus. Aleluia. 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 Pastor, por que Deus é imutável? Por quê? Primeiro, porque a própria Bíblia diz que ele é imutável. Não lemos Malaquias capítulo 3, versículo 6? Porque eu não mudo, diz o Senhor, eu não vou destruir a geração de Jacó. Deus se revela, sabe onde, irmão? Na sua própria palavra. Ah, Senhor, o Senhor podia tanto se revelar a mim numa forma de raio, de luz ou glória. Irmão, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia. Deus está aí na Bíblia. Ele se revela em sua palavra. Deus não contradiz a sua palavra. O que ele é o que a Bíblia diz que ele é. Seria loucura nossa querer descobrir Deus em outra coisa. Está aqui dentro da Bíblia, da palavra. E a palavra fala onde ele se revela. Os céus manifestam a glória de Deus. Tá, como é que eu sei que o céu manifesta a glória de Deus, meu querido Moisés? Porque a palavra diz. A Bíblia fala quem é Deus. Aleluia. Quando Deus enviou Moisés a Faraó, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Senhor, Moisés falando com Deus, eu vou chegar lá. Faraó tem que um monte de deusa de ouro, de prata, de gesso. Quem que eu vou dizer para ele que é o Senhor? Moisés, fica tranquilo. Fala que o eu sou te enviou. Eu sou quem? Eu sou o que sou. Eu não era e eu não vou ser. Eu sou. Será que isso é suficiente para nós? Será que isso é suficiente para nós? Aleluia. Glória a Deus. Salmo 102, versículo 26 e 27. Ah, Espírito Santo, Tu és Deus desde a eternidade. Aleluia. Um Deus que se revela. Um Deus que se revela. Salmo 102, versículo 26 e 27. Vamos no 25 primeiro. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles, os céus e a terra, perecerão, mas tu permanecerás. Aleluia. A terra e o céu envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora. Mas tu, Senhor, permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Isaías 41:4 diz que ele é o primeiro e é o último, e continuará sendo. Aleluia. Isaías 48:12, dá uma olhadinha em Isaías 48:12, olha como que Deus se revela. Oh, glória a Deus. Isaías 48:12. Vamos dar uma lidinha em Isaías 48:12. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Me ajuda aí. Escute-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Deus é. Deus é. Não vou ler todas as referências, mas eu quero ler uma que ficou bem especificado quanto à imutabilidade de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 17. Aleluia. Tiago 1,17 fala o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo de quem? Do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Em algumas traduções, em que não há sombra de variação. Ele é uma luz perfeita. Essa luz aqui, ela pode te enganar, te ofuscar. Deus é luz e Ele não muda, não tem sombra, não pisca, não treme, não há variação, não há mudança, é constante, é perfeito, é permanente. Aleluia. Passagens mal interpretadas da Bíblia pode dar a entender que Deus mudou. Eu vou citar duas rapidinho aqui. Isaías 38. Quando o Ezequias adoeceu, Isaías vai lá e fala com Ezequias que vai morrer. Põe a casa em ordem.
Aí, assim que Isaías saiu, Ezequias chorou. Oh, Senhor, lembra de mim, Senhor. Eu andei retamente na tua presença. Isaías, volta lá. Fala que vai morrer, não. Vai vir mais 15 anos. Pera, Deus mudou, pastor. Deus mudou. Tá doido. Tá nítido aqui. Presta atenção. Vocês não acham que Deus já sabia que o rei Manassés ia nascer? Vocês não acham que Deus sabia que o rei Josias ia nascer? E vocês não acham que Deus sabia que dessa descendência ia vir Jesus? Quem mudou? Deus ou Ezequias? Ezequias. Ele teve que se dobrar diante de Deus, se humilhar diante de Deus. Já estava determinado na eternidade quantos anos ele iria viver. Quer ver mais uma? Jonas. Vai lá, Jonas. Prega para aquela cidade de Nínive, que o povo está sendo condenado. É tudo para o inferno. Senhor, aquele povo é gentil. Vai lá porque a palavra é minha. Não vou, vai, não vou. Vou fugir. Vai fugir para onde, Jonas? Para água. Eu criei a água. Sabe uma coisa? Eu vou esconder você por 3 dias, pra você pensar, refletir direitinho. Joga ele na água. Peixinho. Senhor, tá escuro aqui embaixo. Tá frio no barriga desse peixe. Tá, Jonas, tá. Agora vai lá em Nínive. O pessoal acha que o peixe vomitou Jonas na beira de Nínive, né? Nínive não é cercada pelo mar. Ele teve que andar o dobro da distância que teria que andar. Chegou lá. Oh, ninivitas, se arrependam, porque o Senhor é Deus. Vocês vão tudo pro inferno. O rei endoidou o cabeção, ajoelhou, rasgou as vestes. Até os animais jejuaram. E Deus não destruiu a cidade. Mas ele não falou que ia destruir. Falou. Quem foi que mudou? Deus ou o povo de Nínive? Porque se eles não mudassem, o que ia acontecer? Seriam destruídos. Então o que eles fizeram? Mudaram. Então o decreto continua o mesmo. Aquele que me teme será salvo. Aquele que não me teme será condenado. Deus não muda. Aleluia. Pastor, eu quero provas de que Deus não muda. Você quer provas? Tá bom. O nome Jeová prova a imutabilidade de Deus. Jesus Cristo é. Ele não era, ele não vai ser. Está no presente. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. O nome de Deus mostra que ele é imutável. O que mais, pastor? A perfeição de Deus prova a sua imutabilidade. Como assim? Deus é perfeito, né? Se ele mudasse para melhor ou para pior, então não seria perfeito. A perfeição de Deus mostra que ele é imutável. Se mudasse para pior, então não haveria perfeição alguma nele. Ele seria inimigo da sua própria glória. O homem pode acrescentar alguma coisa. Presta atenção nisso daqui. O homem pode acrescentar alguma coisa à perfeição de Deus? Sim ou não? Pode, sabe de que forma? Assim como uma vela acrescenta luz ao sol. Perfeição nenhuma, Deus já é, o sol já é brilhante. Você tem uma vela no sol para quê? Pastor, o pecado do homem pode manchar a perfeição de Deus, assim como uma flecha tirada da direção do sol. Não faz diferença nenhuma. Quem somos nós para manchar o caráter de Deus? Nós, meros mutantes mortais. Que mais que prova, pastor, a imutabilidade de Deus? A simplicidade de Deus. O fato de Deus não ser composto. Como assim? Deus é simples na sua essência, ele é homogêneo. Deus não é composto por, igual eu falei no começo, né? Um pouquinho de amor, um pouquinho de ira, um pouquinho de bondade. Não. É um ser só. Se ele é um ser só, nada pode ser tirado dele e nada pode ser acrescentado nele. Então ele não pode mudar. Imutável. Ele é. Ele é o que é. A eternidade de Deus prova a sua imutabilidade. Toda mudança assemelha-se à morte. Não é? Mudou aquela velha situação, morreu, agora tem uma nova. Não é isso? Algo que deixa de ser ou existir. Mas como Deus é antes, aleluia. Como Deus ele é antes do tempo, então o tempo não pode afetá-lo. Ele é o quê? O Pai da eternidade. Vocês entenderam? Presta atenção. Está aqui a eternidade.
certo? Esse risco aqui é a eternidade, amém? Uma pequena abertura aqui é o nosso tempo hoje. Esses 6, 10 mil anos, segundo o cientista, 2 milhões de anos que a Terra existe, certo? É uma pequena fenda na eternidade. Só que a mente humana consegue compreender a eternidade e o nosso tempo. O Cronos, que é o tempo do relógio, e o Kairos, que é o tempo de Deus, a eternidade. Só que aí vem a Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo 5, e fala assim, olha, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselho de Deus forte e Pai da eternidade. Espera aí. O que tinha antes da eternidade? A nossa mente não consegue compreender. O HD queima na hora, pegou fogo, torrou tudo. O que tinha, irmãos, antes da eternidade? Joga 50 milhões de anos para trás. Quem que estava lá? A eternidade. Joga mais 200 milhões de anos para frente. Quem vai estar lá? A eternidade. E antes disso? Deus. Ele é antes da eternidade. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A infinitude prova a imutabilidade de Deus. O governo, esse aqui é o que eu vou ler. O governo de Deus sobre a criação mostra a sua imutabilidade. Mostra que Deus não muda. Como assim, irmã? Pois todas as coisas se movem de um ponto fixo. Presta atenção nisso. Ou de um poder estável. Pega aquele ventilador. Ele está fixo naquela parede, então ele pode se mover. Certo? Se não tivesse fixo na parede, ligado a uma energia, que é o poder para que faz ele girar, não teria como ele ficar ligado, não teria como ele ficar fixado ali, certo? Então tá, então presta atenção nisso daqui. De outro modo, não haveria movimento no universo. O universo todo seria um caos. O administrador, ele é o governador, ele é quem manda e quem faz em todo o universo. É por isso que está tudo no seu perfeito lugar. Se o sol tivesse 200 metros abaixo, torraria todo mundo. Se tivesse 200 metros acima, seria tudo congelado. Se a lua chegar mais 100 metros abaixo da terra, os rios transbordam, os mares transbordam. Se a lua afastar, a água recua e vira um buraco. E vem me falar que isso veio do Big Bang? E vem me falar que toda essa organização veio de uma explosão? Tem que ter muito mais fé para acreditar nessa explosão do que para acreditar num Deus todo-poderoso igual esse. Somente Deus é imutável. Todos nós, criaturas, somos mutáveis, perecemos. Nossa própria criação mostra que do nada Deus nos criou. Para fechar. Isso. Pastor, vamos fechar? Vamos. Primeiro, quero que vocês entendam que não é inútil servir a Deus. Não é inútil servir a Deus. Amém, queridos? Por quê, pastor? Como poderia servir a um Deus que muda o tempo todo? Imagine se Deus mudasse, irmão. Imagine se Deus fosse justo ontem e fosse injusto hoje. Imagine se Ele fosse bom hoje e fosse ruim hoje. Se Ele fosse santo ontem e profano hoje. Nós íamos apegar em quê? Se Ele prometeu o céu ontem e hoje, acho que vou dar o céu para vocês mais não. Se Ele escrevesse o nome do livro da vida ontem e hoje Ele desmanchasse. A imutabilidade de Deus nos faz ter prazer em servir a esse Deus. Aleluia. Aleluia. Que mais, pastor? O ímpio deveria prestar muita atenção nessa mensagem de hoje aqui. Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque Deus nunca vai mudar a sua natureza e as suas leis. Pecado continua sendo pecado. Deus não vai mudar para agradar ninguém. E as pessoas têm que mudar e crer em Deus. Pecado sempre vai ser pecado. E requer mudança em nós e nas nossas atitudes e não em Deus. Se há um momento de crer em Deus, é hoje, é agora. Deus está tão pronto para te receber de braços abertos, com a porta da graça aberta, como Ele sempre esteve. Ele não muda. Sempre foi pela graça, mediante a fé, e sempre será.
As pessoas querem dividir Deus em dois momentos. Um Deus do Velho Testamento, que é um Deus com chicote na mão, onde tudo era pela lei. E agora um Deus pela... Irmão, sempre foi pela graça, sempre. Ninguém bate a mão no peito, não serve assim, olha, eu cheguei aqui porque eu aceitei Jesus. Não foi assim, nunca será. Você só levantou sua mãozinha e recebeu Jesus porque Ele converteu o seu coração. É pela graça, mediante a fé, e Ele já havia determinado isso antes da fundação do mundo. O que mais, pastor? Não devemos conformar com este mundo, sabe por quê, irmão? Porque está em sempre constante mudança. Deus, aleluia, desculpa, o mundo, tudo que está no mundo está sujeito à decadência. Lembra de Ló? Ló olhou para as campinas, uau, que plantação linda, que flores belas. No outro dia, fogo, enxofre, pedra quente, tudo destruído. É assim que esse mundo, essa beleza, essa vaidade humana, ela passa. A riqueza passa, o conhecimento passa, tudo aqui passa, mas Deus permanece para sempre. Passa os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Aleluia. O que mais, pastor? Não coloque a sua alegria nas riquezas, na honra e no conhecimento. E para finalizar, queridos, eu quero ler 1 Coríntios 15:58. Sede firmes e constantes, porque o seu trabalho não é vão na mão do Senhor. Sede firmes e sede constantes na obra do Senhor. E para finalizar, Hebreus 10:23. Aleluia, Deus, o Senhor é bom. Hebreus 10:23. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia, Deus. Hebreus 10:23. Acabou. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Agarra, irmão, nessa promessa. Agarra nessa tão grande salvação, Moisés. Se apegue em Deus, se abrace em Deus, se firme em Deus. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer primeiro porque o Senhor se ira todos os dias, nem fica irado mesmo. Eu também me iro às vezes, Senhor, contra o pecado. Às vezes, não sempre. O pecado nos entristece, porque sabemos que foi por causa do pecado que Jesus morreu naquela cruz e o Senhor derramou a sua ira sobre ele. Mas uma coisa também alegra o nosso coração no dia de hoje, ainda mais, Pai. Não simplesmente o fato de o Senhor, na sua ira, Pai, ter separado o bom do mal, o justo do injusto, Pai querido, o ímpio, Pai querido, do santo, Senhor. Mas porque o Senhor não muda. E isso tem que confortar o nosso coração nessa noite. Isso conforta o meu coração nessa noite, Senhor. Porque se o Senhor prometeu que um dia vai nos buscar, o Senhor não muda, o Senhor está perto de nos buscar, Senhor. O Senhor vela para cumprir a tua palavra, Deus. Obrigado pela tua igreja aqui reunida, Senhor. Obrigado pelo teu povo aqui reunido, Senhor. Deus, receba para si a honra, a glória, o louvor, a majestade para todos sempre, Deus. Deus, receba em si a adoração nessa noite pela tua igreja que está aqui reunida. Nós nos dobramos, nós nos prostramos, nós nos rendemos aos teus pés, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Deus. Nada, Pai querido, pode mudar o Senhor, nada pode ofuscar a tua glória, nada pode tornar o Senhor mais glorioso ou menos glorioso. O Senhor é glorioso em si mesmo, Senhor. O Senhor é bom em si mesmo, o Senhor é perfeito em si mesmo, o Senhor é santo em si mesmo, Deus. Nos ajuda, Pai, nos dê um coração igual ao teu, Senhor. Um coração que não muda, Pai. Um coração que tem desejo pela santidade, pela bondade, Senhor. Um coração que tenha compaixão, que tenha misericórdia. Um coração que se ira também contra o pecado. Um coração que tem sede e fome de justiça, Deus. Nos faça ser igual ao Senhor, Deus, através do teu Filho Jesus Cristo. Ah, Espírito Santo, sonda o nosso coração, Senhor. Sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e nos guia pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.